Pessoal, sejam bem-vindos a uma live, na verdade é uma live gravada, né? Infelizmente, a nossa primeira live, o canal ainda não estava liberado para conseguir transmitir a live, então nós resolvemos gravar essa live para que não ficasse sem a nossa programação no dia de hoje, porque hoje tivemos um revés, mas não é pelo revés que vamos deixar de fazer o jogo. Então, sejam bem-vindos ao canal Fla Treta. Esse canal foi criado para resolver as tretas de torcedores, nós flamenguistas e somos apaixonados pelo Flamengo e temos nossas tretas internas, então sejam bem-vindos ao canal Fla Treta. Se você é um cara que gosta de treta, então aqui nós não fugimos de polêmica e vamos falar sobre todas as polêmicas que estão rolando no clube do Flamengo. Se você está conhecendo esse canal agora, considere em se inscrever, dê uma chance para o nosso projeto. Está começando agora, a ideia é que nós façamos isso com muito mais frequência e consigamos abordar todas as polêmicas que vêm surgindo no nosso clube. Então, estou aqui eu, Luciano Monteiro, esse é meu irmão, Adriano Monteiro, está presente. Pode falar, Adriano. Beleza? E aí, galera? Esse cenário improvisado aqui que a gente está começando, né? Mas tudo tem um ponto inicial. Então vamos para cima aí. Beleza, Adriano. Olha só, hoje nós tivemos, não estou nem muito bom para riso, que teve uma derrota meio amarga para o Santos, né? Foi uma derrota chata de se ver, porque foi um Flamengo dominante, o Flamengo que se você pegar e abrir o SofaScore agora e compartilhar os dados, o Flamengo amassou, né? Ou se na visão do Renato Gaúcho, esse domínio todo de bola é como se você ficar flertando o dia todo com a mulher e outro pega, então é o que foi o Flamengo fez hoje. É isso aí. Mas como na thumb do vídeo está aqui, eu acho que é o oba-oba, sabe? Eu tenho aquele sentimento, sabe quando a gente passa a semana toda vendo vários vídeos e assim, Flamengo vai amassar 3-0, eu nem comemoro. Cara, isso me irrita muito, porque assim, esse tipo de sentimento de oba-oba é o que atrapalha o clube. Na verdade, eu acho que não ajuda em nada. Porque serve para motivar o teu adversário. Então, imagina se você é o adversário e tá um time falando que é forte, que vai vir te amassar na tua casa, e você fica calado na tua, mas internamente, cara, a gente, ó, não vamos deixar esse cara assim, não, velho. Então, assim, se é um time que tá morto, se é um time que tá entregue, que tá difícil de reagir, esse tipo de discurso motiva. Então, serve para motivar o adversário. E por outro lado, serve para tornar o elenco do Flamengo mais oba-oba. A gente vai lá amassar, qualquer coisa que jogar, a gente vai meter uma bola para dentro, duas, três, igual fez com o São Paulo, sem muito esforço, e perde o jogo. Tá, eu não quero ficar falando muito aqui, então o que você acha desse jogo? Você acha que foi oba-oba ou não foi? Acha que deu azar, ou que Neymar é um gênio e aquela bola resolveu o jogo? Diz aí, o que você pensa desse jogo? E eu concordo muito com o teu ponto, porque esse oba-oba da mídia serve mais para alimentar essa vontade do adversário e da torcida, né? Porque imagina, o Santos jogando em casa, ele tem tudo para poder motivar os seus jogadores, para poder gritar mais no estádio. Então, se eles veem essa notícia, se eu sou torcedor do Flamengo e vou ao estádio e vejo essa notícia de que o outro time já está contando com a vitória, eu vou motivar ainda mais, né? Mas, pelo a minha visão, eu acho que o Santos não entrou para brigar por uma bola, que foi o que aconteceu no final. Eu acho que eles entraram para disputar, tanto que o Neymar ele estava no meio campo ali, estava armando o jogo, mas ele viu que o embate no meio campo não ia conseguir pelo físico. Infelizmente hoje o Neymar não consegue acompanhar nos embates físicos e teve uma troca ali. Ele foi acompanhar o centroavante do Santos e ficar jogando ao lado dele. Desde a metade do primeiro tempo ali para o segundo tempo, ele já estava jogando nessa posição. Então eu acho que o Santos se adaptou no meio do jogo, porque ele viu que não ia conseguir ganhar a segunda bola, nem conseguir interceptar os passos do Flamengo. E eu acho que o que dificultou mais o Flamengo foi a questão da finalização. Eu acho que essa, essa, esse, essa ausência do Pedro, a gente está sentindo muito. O Pedro ele é um cara fundamental, infelizmente está acontecendo essas polêmicas aí que a gente está vendo, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, né? Mas o Pedro ali hoje nesse jogo, para mim, ele seria fundamental, porque estava precisando de um cara que tivesse uma finalização diferente, conseguisse tirar um pouco do goleiro, e não chutes que consagrassem o goleiro, como no caso foi no caso hoje, né?
Então, acho que o jogo ele foi se esquentando e o Flamengo tem essa dificuldade. Enquanto a gente não define o jogo logo, rápido, faz 1-0, 2-0, o Flamengo ele vai ficando ansioso, vai Dando errando espaço, oportunidade, né? dando oportunidade de contra-ataque. Então, É. eu acho que essa foi a maior dificuldade. O Santos ele soube se adaptar, é um time limitado, soube se adaptar ao estilo de jogo ali que cabia a ele, que era brigar por uma bola ou jogar no contra-ataque em transição rápida e acalhou de conseguir fazer o gol no finalzinho aí. Então, se o Flamengo tivesse um poder de definição mais letal, eu acho que tinha tudo para conseguir abrir o placar aí no primeiro tempo e seguir com isso no decorrer do jogo. Cara, eu concordo. E o Neymar é um cara que cresce em jogo grande. Era algo que eu estava comentando lá. A gente tem um grupo. Na verdade, para quem está chegando agora, a ideia do canal surgiu nesse grupo. A gente tem um grupo de amigos flamenguistas. A gente vive tretando lá o dia inteiro. E a gente falou, pô, vai ser legal se a gente jogar isso para essas tretas para internet, porque alguns dos debates que nós fizemos lá, a gente vê alguns argumentos que não surgem na mídia, né? Então, de repente, vai que o pessoal assiste nosso canal e goste também dos argumentos que nós expomos lá no grupo. Então, lá no grupo, durante a partida, eu falei, cara, Neymar gosta de jogo grande. Neymar, ele cresce em jogo grande. E ele é um baita de um jogador, velho. E, assim, não adianta descartar o Neymar. Ele pode estar voltando de lesão, pode ser isso e aquilo, mas o moleque é um gênio. Quando ele quer, ele joga muito. Voltando lá aquele Flamengo e Santos em 2011 contra o Ronaldinho Gaúcho, claro que era outro Neymar, é o Neymar que estava no seu pré-auge, né? E não, nem tinha chegado no auge ainda, no prime lá do Barcelona. Mas assim, era um moleque que estava querendo crescer, folgado, queria a mídia, né? E, e era um Neymar que queria desafiar um gênio no fim de carreira, que era o Ronaldinho Gaúcho. Então aquele jogo não valia nada, tanto para o Neymar, tanto para o Ronaldinho Gaúcho, mas valia muito para os dois, o ego dos dois. Para o ego do Neymar jogar muito contra o Ronaldinho Gaúcho e para o ego do Ronaldinho Gaúcho não ser superado, não passar vergonha para o Neymar, então aquele jogo foi uma briga de egos. E o Neymar, ele veio com esse ego, é tipo como se ele falasse, ao meu entender, é como se ele falasse assim, olha, eu sozinho sou melhor que esse elenco todo do Flamengo. Eu acho que ele meio que, não falar isso abertamente, mas meio que querer provar. E a evidência disso é quando você vê que ele faz o gol, comemora lá com os amigos, e depois ele vai correndo ao Felipe Luiz e fala assim, ó, viu, eu te avisei. Então, assim, o Neymar cresce um jogo grande e o Flamengo deu chance para que ele crescesse ainda mais. Deixa minha filha tá querendo dar uma boa noite para mim aqui. Boa noite, filha, vai dormir. Já tá tarde, O 11 horas da importante noite, uma criança é ser 4 anos importante. acordada, né? Mas eu concordo contigo, acho que esse orgulho reprimido do Neymar, ainda mais tendo ficado um tempão fora aí, a mídia caindo em cima dele, como sempre caiu, porque o Neymar é um baita no jogador. Então, quando ele fica fora por lesão e etc., todo mundo já começa a levantar outros argumentos ali sobre a vida pessoal dele. Então, ele queria responder isso dentro de campo. Mas, infelizmente, foi contra o Flamengo, né? Podia ter sido contra outro time, Cara, mas é mas oba-oba. O discurso de oba-oba provoca. Tu ficar lá a semana toda, cara, isso é um recado. Quem dera a gente tivesse o alcance para que a maioria da torcida ouvisse a gente. E a gente pare com esse oba-oba, gente. Durante o dia. Isso não ajuda o Flamengo. Nós somos o melhor, vamos ganhar, vamos atropelar, vamos amassar. Cara, esse tipo de discurso só atrapalha. Atrapalha para você ser zoado. Essa história do cheirinho começou com isso. E atrapalha porque, assim, o Flamengo não é sempre que vai jogar o fino da bola. E não é sempre que vai amassar, não é sempre que vai ter oportunidades. E com esse discurso a semana toda, você está motivando o teu adversário. E sabe que isso provoca? Jogo duro toda a rodada. sim. E qual time quer em sua casa ser atropelado pelo Flamengo? E qual time não quer na sua casa falar assim, olha, aqui não, aqui quem manda sou eu. Agora, vê se esses caras têm essa mesma motivação contra o Vasco, contra o Red Bull, contra qualquer outro. Não tem. Que é Mirassol, Vitória, É, aí joga. então esse discurso midiático a semana toda a torcida fica alimentando isso, tá alimentando que aumente a dificuldade para o Flamengo. Ah, é ruim, tá? Quer jogar no modo hard? Beleza, joga no modo hard. Eu não sou a favor, eu não gosto. Então, assim, quando eu vejo esses vídeos de oba-oba, vamos ganhar, vamos atropelar, vamos amassar, Flamengo é isso tudo mesmo, cara, eu nem vejo. Falar Sim. que assim. E eu fico com medo desses jogos. Esse, assim, o Jogo flamenguista não tem que a medo de mídia nada. fala que é fácil, né?
É o que o Mauro César fala direto. O Mauro César fala o quê? Flamengada, né? E o que é Flamengada? É isso. É você ser bate de um favorito, chegar lá e entregar o jogo. Ah, Sim. beleza. Acho que sobre Santos não adianta de ficar nessa pauta, deu mole. Os jogadores eu acho que não entraram com todo o seu físico. Talvez essa postura ele exacerbe a atitude do jogador de vamos ganhar sem fazer muito esforço. Talvez seja isso. Talvez seja cansado. Talvez, não sei. Mas eu vi até um Flazoeiro ali depois do jogo falando: o pessoal entrou corpo mole e tal. Pode ser que tenha entrado corpo mole, mas não sei. Não dá pra cravar com certeza que entrar corpo mole. Eles correram, né? Mas às vezes não consegue. E assim, se tu parar pra pensar, o jogador também usa rede social. E se ele vê na rede social ali, o Flamengo tá destruindo, o Flamengo tá jogando fácil, ganhou fácil do São Paulo, você como jogador pensa, não, realmente a gente está jogando muito bem. E esse pensamento ele é perigoso no dia a dia ali de trabalho, né? Quando a gente pensa na hora do jogo que você pode ganhar, e deu a impressão de que o Flamengo a qualquer momento ia abrir 1-0 contra o Santos. A gente via ali que chegava, mas não dava aquela preocupação de não poder ganhar no jogo. Mas como eu disse, o Flamengo tem um problema crônico, que quando vai chegando ao final do jogo, se não tá 1-0, se não tá 2-0, o time ele vai criando ansiedade, vai errando mais passe, vai se tornando mais difícil chegar no gol do adversário. Então isso aí é um problema que o Flamengo precisa corrigir. E eu acho que um grande passo para corrigir esse problema é ter um finalizador, ter alguém que vai fazer os gols. Tem a ausência do Pedro? Sim, mas não é à toa que a gerência do Flamengo ali, o diretor de futebol, está buscando uma contratação de peso aí para esse lugar, porque a gente precisa, e o Plata, ele é um cara que é craque, é jogador de grife, mas ele não é jogador de finalização, ele não é um cara 9, não é um jogador que vai definir, vai fazer o gol por uma bola. Eu acho que a gente precisa desse cara. Mas segura aí que a gente já fala sobre esses dois. Vamos só terminar assim, eu não sei se você quer ter mais alguma opinião sobre esse assunto do jogo, mas só uma questão sobre a forma como o Santos jogou. Eu acredito firmemente que praticamente todos os times do Campeonato Brasileiro vão jogar assim contra o Flamengo. Todos. Alguns vão saber explorar melhor o contra-ataque. Como casos que o Palmeiras às vezes sabe explorar melhor o contra-ataque. Quem mais sabe explorar? O Red Bull, às vezes tem um cara, o outro veloz, né? Então, alguns vão saber explorar esse contra-ataque. Mas eu acredito que dificilmente vai ter um time hoje que vai tentar dominar o jogo igual o Flamengo. Difícil. Na casa deles, na nossa casa, não vai ter. Então a gente vai ter que. O Felipe Luiz ele vai ter que achar uma forma de solucionar esse problema, que é o caminhão na zaga, que é o jogo que o Botafogo fez contra o PSG. Esse é o melhor exemplo de todos. Não adianta. Alguém nessa terra acha que o Botafogo é melhor que o PSG? Não tem como. Como, cara? Não tem comparação. Os caras foram campeões da Champions passando carro. Mas, assim, a forma como o Botafogo jogou, naquele momento, naquele dia, foi eficaz. Porque botou um caminhão atrás, o PSG não conseguiu furar a retranca. Em uma bola, uma oportunidade, eles mataram. Eu não, assim, não vou falar que o Santos foi só uma oportunidade, mas assim, o Flamengo vai começar a enfrentar jogos assim. Então, Sim. não só tratar o psicológico dos jogadores, para continuarem fazendo a mesma pegada, a mesma batida, não desanimando ou não ficando ansiosos, porque são dois problemas, né? Às vezes o cara ou desanima ou fica ansioso demais e começa a cometer erros. E também para não a tentar achar uma tática de bola aérea, de toque de bola, de atrair a marcação, não sei. O Felipe Luiz é o técnico que entende melhor do que eu, mas uma coisa é certa, a gente tem que achar uma solução para esse tipo de jogo que a gente vai ver muito. Agora, Luciano, dentre esse teu pensamento aí, destrinchando ele, duas posições que estão completamente necessitadas no Flamengo hoje é a ponta esquerda, hoje com Cebolinha ali, Michael, a gente está com um déficit muito grande. São jogadores que não conseguem render, não conseguem produzir quando entram. Eu achei que o Cebolinha entrou e não fez um bom jogo hoje, não fez muita diferença. Então a gente precisa também dar uma olhada com carinho com essa posição e liberar quem tiver que liberar. Eu acho que hoje já vários canais de notícia aí falam sobre isso. Se chegar uma proposta para o Michael, para o Cebolinha, o Flamengo não vai fazer esforço em segurar, porque pensa em repor essa posição.
e eu acho que a gente precisa urgente. Teve a polêmica do Mike Johnston, né? Bom, eu na minha análise, pelo que eu busquei saber do jogador, eu não acho que seria uma má opção visando a saída de um dos dois, né, do Cebolinha ou do Michael, porque é um jogador que tem características hoje que faz sentido pro que o Felipe Luiz quer, que é um jogador que ele tem criatividade na frente, ele sabe decidir o que quer com a bola, e isso é uma carência muito grande do Michael e do Cebolinha, que eles têm o drible, têm a habilidade, têm cruzamento, têm a agilidade, mas a tomada de decisão deles não é das excelentes, não é das melhores. Então, às vezes eles estão ali entre um passe e um chute, eles acabam driblando, algo nesse sentido, né? Então, não sei se tem algo a comentar sobre isso. Já que você falou do Mike, assim, a única coisa do Mickey lá que eu tenho uma observação sobre a contratação, eu não era contra. Contratação nenhuma, assim, eu sou relativamente contra, porque eu acho que, assim, se o clube ele tem profissionais que são bons scouts para avaliar o como o jogador é potencial, quem sou eu que não tenho essa experiência para ficar falando que o cara é uma bosta, entendeu? Ah, engenheiro de obra pronta é mole, tem que esperar para ver se fica da ruim. Mas no caso, se você não é um especialista, tu tem que ser engenheiro de obra pronta. Não, você não é um especialista. Até porque, se fosse fácil assim, você achar, eu vou olhar número de passes e número de gols para achar uma promessa que vai estourar. Cara, todo mundo faz isso. Eu vou lá nos scouts de qualquer jogador, eu vejo o número de passes e o número de gols, número de assistência e número de gols. Então aqui, ó, esse cara tem assistência e gols, vamos contratar ele. Tem uma idade boa, qual o parâmetro? Sim, Entendeu? não Então, faz assim, sentido. qualquer um faria isso. Então, para você achar pessoas boas, você vai achar pessoas boas que não estão óbvio nos scouts dele. Agora, a única observação que eu faço é o valor. Se o Eu cara também. não é, se o cara não é aquelas coisas lá de bom jogador, dependendo do valor que você compra, você está tomando um prejuízo no clube. Então, assim, eu não sei se ia para frente de qualquer jeito pelos valores que tinham ofertado, mas se fosse um valor alto, aí tem uma questão da gente se Eu acho que era observar. algo em torno de 37 milhões, né, alguma coisa assim. De E se reais a ou gente, euros? de reais. E Ah, se a tá, gente, tá. se a gente parar para pensar também, por exemplo, o Palmeiras, não sei se chegou a fechar, mas estava especulando uma contratação que os números que foi tão falado pela torcida do Flamengo aí eram piores do que o Mickey Johnston, né? Uhum. Que aí ia custar para o Palmeiras 70 milhões de reais. Então, tu imagina, era uma Mas o contratação. Palmeiras faz muita contratação bosta. Tu vê lá o pessoal tá falando do Tigrinho, que trouxe lá Ah, do Barcelona, entendeu? Aí o pessoal tá reclamando do Felipe Anderson, que tá um poste lá. Eita, o Palmeiras faz muita contratação. E essas contratações eram óbvias, tá? Não eram, sim. não eram os investimentos, não. Não eram o Flaco Lopes, não eram os caras Ah, que eles trouxeram aí do nada. Eram contratações óbvias que deram errado. Então o sim. Palmeiras contrata mal. O próprio Paulinho agora vai Paulinho, para não, não, assim, o Paulinho pra mim é o melhor jogador do elenco do Palmeiras. O problema do Paulinho é o físico dele, entendeu? O físico dele. Agora, sobre essa contratação lá, o Castelães, Tati isso. Castelães, né? Cara, isso é Isso. nome de cantora pop. Quando eu É, vi Tati Castelães, eu não acompanho muito o time da Lazio, então assim, quando eu vi Tati Castelães, eu pensei, cara, isso aí parece mais cantora pop que jogador de futebol. e ainda leva a Tati na camisa, né? Tá lá, tá. Tem um time que ele passou que eu vi uns highlights dele. Aí nos highlights tinha alguns que tá castelães, não eram todos que ficavam Tati, mas eu acho que na Lazio ele bota Tati, né? Então, assim, eu dei uma olhada nos highlights, dei uma olhada em algumas opiniões sobre ele. E, cara, os highlights dele mostram algumas coisas bem legais. Não sei se você teve a oportunidade de olhar os highlights dele. Sim, sim, consegui. E nesses highlights aí eu consegui ver a criatividade que ele tem, né? Em algumas jogadas que não são. Ele é 9, mas ele saía da área. Ele fazia exatamente. Alguns lances eu via o que o Felipe Luiz tá fazendo com o Plata, por exemplo. Ele Uhum. saía da área, tocava a bola, girava o jogo e buscava a bola dentro da área de novo para poder Ele é finalizar. um bom pivô. Isso é assim, se no caso de talvez a saída do Pedro, ele é um ótimo pivô, um excelente pivô, assim, pelo highlight dele você vê. Assim, o highlight aceita tudo. Eu fiz um react com o Ângelo aqui de teste, né, pra gente ver se publica, mas ficou meio ruimzinho o áudio, então eu nem publiquei. Mas um dos highlights dele.
você consegue ver algumas coisas, né? Porque highlight aceita tudo. Eu até comentei no vídeo o seguinte: se alguém vê o highlight do os highlights do Gabigol de 2019, vai Do contratar ele na Vitinho. hora. Do Vitinho, boa. Highlight do Vitinho, é. Então, assim, highlight aceita qualquer coisa, né? Porque às vezes os caras fazem umas coisas geniais no jogo, mas não se repetem. Faz uma vez na vida, outra na morte. E, assim, eu não sei se ele repete, mas uma coisa que você consegue ver é o padrão de finalizações. Então, assim, tem muitas finalizações no highlight dele. Então, essas finalizações você consegue verificar o padrão. Primeiro padrão que eu consegui perceber é um cara que bate muito bem de primeira. Tu repara que muito gol que ele fez ali, tem nos highlights dele, são bola batida de primeira. É um cara que pega bem de primeira. Sei lá, de repente ele pegou 10 bolas para acertar uma, mas a maioria dos lances lá de gol dele são bolas de primeira. Então, isso mostra que é um cara que precisa de poucos toques na bola para conseguir marcar um gol. E para um centroavante, isso é fundamental. Uhum. É algo fora da curva, porque ele não tem tempo, dentro da área, o cara não tem como dar dois, três toques na bola. O cara tem que pegar, ou matar e chutar, ou dar de primeira. E assim, isso ele me parece ser bom. Uma outra observação é ele faz algo que é muito difícil tu ver um atacante fazer. É cabecear colocado. Tu repara nos highlights dele, alguns gols de cabeça são porrada, né? A bola vem, ele dá uma cabeçada do jeito que vier, porque é uma porrada. Mas tem outras cabeçadas que ele dá, que ele faz de olho aberto, tirando do goleiro. Então a bola vem cruzada, ele pá, mete no cantinho, por cima do goleiro, cobertura, no outro cantinho. Então ele vê onde está o goleiro e ele cabeceia colocado. Cara, isso não é uma característica que você vê qualquer pessoa fazendo. Assim, tem que ser um finalizador muito bom para conseguir fazer isso. Vai ser um gênio novamente? Highlights, né? Highlights são highlights. Sim. Pode Mas, ser que ele não se repita. e se a gente fala de números também, a gente olha aí 40 gols na temporada da MLS, né? Não é qualquer um que, claro, é na MLS, mas 40 gols ainda é muita coisa em qualquer lugar. Então, é um jogador que tem números, números bons também para ser analisados, né? Então assim, eu acho que dependendo do valor, ele é um cara novo, tá no auge da carreira, é um baita contratação de peso. É um cara brigador, alguns lances deles de gol são lances brigados, assim, que você vê que ele toma a bola do cara, E dá um, joga. dá um drible de corpo, sabe? Ou ganha a jogada no corpo. Então, assim, é um cara forte. Ele não é muito grande, ele tem 1,79, quase 1,80. Tá lá entrando naquela estatura alta, né? Nas estaturas dos 1,80. Mas é um cara forte, então parece ser um cara bem raçudo. Sim. Novamente, assim, se o Flamengo fizer essa contratação por um bom valor, eu acho que é de bom tamanho, dá para substituir o Pedro, dá para ter esperança de um ataque matador aí. Sim. Eu acho que, assim, se o Flamengo trouxer castelhanos, dificilmente o Pedro vai ficar para disputar a posição de novo. Eu acho que ele já fez isso com o Gabigol e não sei se ele teria vontade de fazer isso mais uma vez, né? Então, se trouxesse o castelhano, seria para ser o titular ali, brigar com o Juninho pela vaga, porque o Pedro, não sei se ele tem essa vontade de dar a volta por cima Cara, eu acho que o Juninho não vai ficar muito tempo, não, no Flamengo. Agora, o Pedro, cara, vai depender dele, velho. Eu fico muito triste, porque eu gosto muito do Pedro. Eu gosto muito do Pedro. É um cara, assim, parece ser um cara, não só bom jogador, né? Mas ele é bem, assim, como pessoa, né? Ele parece um rapaz bom como pessoa, de princípios e tal. Mas, cara, apesar de ter princípios, eu acho que ele pisou muito na bola com o clube. Não é com o Felipe Luiz, não é com. É com a torcida e com o clube. Porque você pode estar chateado com o técnico, mas eu vi uma declaração do Diego. Eu nem sei se era sobre o Pedro. Eu acho que essa declaração era antes do Pedro. Onde o Diego falava o seguinte: que é, ele pegou técnicos que não gostavam muito dele, sabe? Que colocavam ele de fora. Aí a atitude dele, ao invés dele eu vou molengar, não vou treinar direito. Porque se ele fizer corpo mole, ele só vai reforçar o que o técnico não quer. Aí fala assim, pô, esse cara aí, ele faz corpo mole. Por isso que ele não joga. Então vai dar razão pro técnico. Todo mundo vai dar razão pro técnico. Aí o que o Diego fazia? O Diego pegava, treinava, e falava, cara, vou dar minha vida, vou treinar, vou fazer de um jeito que todo mundo vai ver o que ele tá fazendo comigo na justiça. E esse tipo de atitude o Pedro não teve. Ele pode achar uma injustiça que o Felipe Luiz não ter escalado, de não estar achando que ele está no auge da aptidão física. Ele pode achar injustiça o
uma conversa vazada que ele, que ele vai sair do clube. Ele pode achar injustiça, isso não, isso é o direito dele. Ele tem o direito de achar injusto. E toda a torcida comprou essa história que é injustiça. Cara, quando vazaram a história, o primeiro a defender ele foi a torcida. Então, vocês estão malucos? Vocês vão vender o Pedro? Nosso camisa 9? Você tá doido, nosso matador, vocês vão vender? né? Então, a torcida foi em favor dele. Então, não precisava de corpo mole. Não precisava de molengar, não precisava. Era só ele se dedicar. Que, cara, te falar que se ele se dedica, a torcida ia pressionar e o Felipe Luiz ia botar, o elenco ia pressionar. Porque, assim, que amigo que não vê o outro se dedicando e vai achar justo o cara lá no banco, enquanto a gente está precisando de um matador aqui? Entende? Então, assim, o Pedro tinha tudo para fazer o que o Diego fazia, se esforçar. E ele se esforçou pra caramba no tratamento dele. Pô, o cara recuperou. Eu tava vendo o Mauro César falando em registro de recuperação de lesão. Difícil ter alguém que recupera em 7 meses, como ele fez. É lesão para recuperação de 9 a 1 ano. O cara se dedicou muito. Pô, mas aí você se dedica e na hora que você tá apto a jogar, você vai molegar no. Pô, e sabe qual é o pior? Tem histórico. Isso que é o pior. Porque quando não tem histórico, você fala, cara, de repente é história, não sei, mas tem histórico, velho. Ele fez isso em outros clubes, fez isso no Flamengo em outros técnicos. Eu fui um dos que lembrei lá no nosso grupo, falei, cara, e lembra daquela história do Sampaoli? Tá totalmente errado o preparador físico lá agrediu o Pedro. Totalmente errado, ninguém defende isso não. Mas o Pedro teve o papel de disciplina dele. O cara perdeu a razão, agrediu o Pedro, mas o Pedro foi disciplinado. Falou que não ia aquecer, não ia treinar. Ué, cara, isso é papel de jogador? De craque? De jogador exemplo? E jogador bem pago, né? Não é qualquer jogador. E hoje o Pedro, eu acho que ele se deixou levar porque ele não tem concorrência no Flamengo. Se ele estiver jogando bem, ele joga titular todos os jogos, absoluto. Se ele estiver jogando bem, ele joga a seleção brasileira. Então, quantos torcedores, até isso é difícil de ver, né? O torcedor de outro time pedir um torcedor do time rival na seleção, mas isso acontece rotineiramente porque o futebol do Pedro é inegável, né? Ele é um jogador de alto nível e ele só precisa entender isso. Às vezes a mentalidade do jogador não é essa. Ele é de alto nível dentro de campo, mas a mentalidade dele ainda está um pouco atrás. Então, quando ele virar essa chave, e eu digo da maturidade, quando o cara entende que ele precisa render, que tem espaço para ele, e sempre tem dois lados da moeda. Tem um lado da moeda de você se jogar nas cordas, de falar, olha, não vou mais trabalhar, vou fazer corpo mole aqui para todo mundo perceber. Só que tem o outro lado. O outro lado é o quê? Vou me esforçar, vou fazer por onde, porque se eu fizer, ninguém vai poder negar. E o próprio Felipe Luiz falou isso. O Felipe Luiz tem um vídeo dele que emociona muita gente, até na época me emocionou também, onde ele disse que ele ia se aposentar por não conseguir entregar um futebol Ah, eu vi de isso alto aí. nível como o Flamengo precisava, como o Flamengo desejava. Então, tu imagina um cara desse que se aposentou, se retirou dos gramados por ele não foi para outro time, ele se aposentou porque ele não tinha mais futebol para jogar no Flamengo. E um cara desse tolerar corpo mole, na minha opinião, não vai, né? E eu lembro de uma entrevista que ele falava o seguinte: eu não vou vender minha titularidade fácil. Esses moleque novo que estão entrando aí, quando ele era titular, esses moleque que estão Clarissa chegando Lucas, aí, eu torço para que ele seja o melhor que eu, mas ele não vai ganhar fácil. Eu vou dificultar para que ele seja titular. Então, assim, é um cara que pensa em ganhar. Tanto que ele é técnico hoje do Flamengo tão rápido, carreira meteórica, é um cara excelente para grupo. E assim, eu acho babaquice essa Tim Luiz Felipe, Tim Pedro, sabe? Ou você é a favor de um ou você é contra, como se o Flamengo tivesse. Isso é babaquice, cara. Não existe isso. Não existe Tim Pedro ou Tim Felipe Luiz. E eu vi muitas críticas, alguns torcedores que são apaixonados pelo Pedro, já que estão começando a criticar a diretoria. Eles, inclusive lá no nosso grupo, virou um debate caloradíssimo, né? Pena que a gente não conseguiu colocar um aqui. A gente podia fazer um debate, talvez eu separar esse tema, mas vai ser um tema ultrapassado, né? Para a gente debater. Porque assim, teve um debate acaloradíssimo, porque tinha gente lá falando que o Felipe Luiz foi amador, foi isso, foi aquilo, chamando o cara de vários nomes, porque ele não deveria ter exposto o Pedro. Vou deixar bem claro qual era o ponto deles. Eles acham errado
o Felipe Luiz ter exposto o Pedro. Qual a minha opinião sobre isso? O Felipe Luiz não teve outra escolha a não ser expor o Pedro. O pessoal esquece que o futebol brasileiro, e principalmente o Flamengo, é uma panela de pressão. Não é igual jogar na Europa. Na Europa você tem os times lá que, por exemplo, o Ancelotti já estava para sair do Real Madrid. Ó, já tem tempo. Mas por que que não saiu? Porque o Real Madrid falou, não, vamos cumprir o contrato. É claro, teve a vantagem dele ganhar também a Champions na época que era para sair, né? Mas assim, ainda assim, no ano que ele estava perdendo, foi mal na Champions, tá bom, vamos esperar o contrato acabar para terminar. Cara, me fala quando que o Flamengo teve paciência de esperar o contrato de algum treinador terminar para É que tirar. pôde fazer isso, né? Que pôde. A torcida não Não deixa. tem, não dá. Aí o que acontece? Se vocês lembrarem, vocês aí que estão ouvindo o vídeo, pode pegar no sábado, antes do pré-jogo, foi sexta ou sábado que saiu a escalação. Que aí falou que sim, Felipe Luiz nem foi, o Pedro nem foi relacionado. Rapaz, choveu pedrada, choveu canivete em cima do Felipe Luiz. Era vídeo para tudo que é lado, era jornalista, era torcida, nosso grupo lá chamando ele disso, ele daquilo, cara, todo mundo batendo no Felipe Luiz. Por quê? Porque não relacionou o Pedro. O Pedro é um ídolo, todo mundo ama o Pedro, o cara é um matador. Tudo bem, não tá bem para entrar, mas tu vai nem levar, entende? Que sentido faz isso? Então, assim, o Felipe Luiz estava tomando porrada de todos os lados. Agora você pensa, a torcida bolada com ele, jornalista metendo pau, a imprensa, os influencers do Flamengo, tudo metendo pau. Aí, e ninguém sabendo o que está acontecendo, ninguém sabendo que o Pedro está molhando no treino, ninguém sabendo que o cara está debochando, que o cara não merece jogar, ninguém sabe. Por quê? O técnico ele tem que proteger o jogador. Beleza, protege o jogador e o clube. Se o Felipe Luiz cair depois de uma pressão dessa, perde um jogo, perde, empata outro, depois perde mais um, aí entra numa fase ruim que todo o time passa por fase ruim. Aí vamos dizer que o Felipe Luiz passa por uma fase ruim. O que ia acontecer? Ia começar a pedir a cabeça dele. Será que a diretoria ia segurar a pressão? Será que o psicológico dele para treinar para o resto da temporada ia ficar funcional? Isso não prejudicaria o clube? Então, essa situação com o Pedro, com a pressão surgindo lá de fora em cima do Felipe Luiz, só prejudica o clube. E a gente Ele não está teve falando escolha. E a gente está falando de pressão da mídia, né? Mas quando você pensa que 60 mil pessoas poderiam muito bem fazer o que fez com outros técnicos, gritar burro, burro Burro, no burro, Maracanã, burro. que é o que mais acontece quando a torcida está Ah, insatisfeita, né? deixa Então, dar uma derrota. Deixa o Felipe Luiz não relacionar o Pedro, ninguém saber por quê, falar que é por desempenho técnico. Imagina isso acontecendo no final do jogo, todo mundo tá burro, 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 pedindo a cabeça dele. O psicológico do cara vai pro saco, velho. Como é que o cara trabalha assim? não dá para trabalhar. Ah, E eu acho que foi uma defesa, com certeza foi uma defesa ao Felipe Luiz também, a ele, né? Mas também ao elenco e ao Flamengo, ao porque Flamengo. e principalmente eu, como torcedor, eu me senti honrado ali com as palavras do Felipe Luiz, porque jogador nenhum está acima do clube. E ele honrou o clube fazendo o que ele fez, né? Se a gente pensar nas vezes que o Felipe Luiz conversou com ele, ignorando tudo que aconteceu com os outros técnicos, já seria algo inaceitável, mas como tu disse, tem um histórico, tem aquilo que veio antes, o que já aconteceu. Então não tinha como o Pedro se esconder mais, não tinha o que o Felipe Luiz, as costas do Felipe Luiz é larga, mas não a ponto de esconder isso, porque já tinha tomado uma proporção muito grande, né? Um dos argumentos que pode até ser válido, o pessoal falando assim, olha, ele é um patrimônio do clube, vocês estão queimando o patrimônio. Cara, olha só. A situação chegou no ponto em que era o Pedro ou entrar numa crise com o elenco e o técnico. E me fala qual é o patrimônio maior? É todo o elenco do Flamengo e o técnico hoje em todas as competições, a posição que está em todas as competições? Ou é um jogador? Eu sei que é um patrimônio valioso. Pedro é, e ninguém está dizendo que não é, ninguém está falando para vender, para se desfazer dele. Mas pô, se o cara tá calado, fazendo besteira lá e se protegendo na carapaça de ídolo e deixando as pedradas cair em cima do Felipe Luiz, tomando porrada, e ele caladinho, cara, eu acho que o Felipe não teve outra escolha. Ele fez isso
com muita dor. Eu não duvido que o Felipe Luiz saiu satisfeito, falar, ah, ferrei o Pedro. Não duvido. Ele saiu de lá com dor de ter feito isso, mas foi o que o Pedro fez, foi o que o Pedro deixou numa situação. Porque se ele é ídolo, e se o Pedro chega e assume com hombridade, chega para ele assim, ó, pessoal, eu não fui relacionado, é culpa minha. Eu tenho responsabilidade nisso. Porque eu acho que eu não estou desempenhando muito bem nos treinos, porque eu fiquei abalado com aquela mensagem. Cara, a torcida ia comprar dele. Ia falar assim, pô, Ele ia em cima conhece do Boto, ia em cima de quem vazou, sei lá, a torcida ia comprar. Mas o cara tinha que ser homem, entendeu? Agora ele ficar caladinho, deixar todo mundo bater e ele lá sacaneando nos treinos, Não, e pelo contrário, a resposta do Pedro não foi nada do que a torcida queria, né? Ele disse ali, não não falou falou nada. nada. Ele Ele, falou ele certos. só É, desculpa te cortar, vai lá, ele fala. fez nada, ele fez uma meia-culpa ali, ele só chegou e falou, olha, eu entendo que eu estou performando mal, mas foi por causa da mensagem e desculpa a torcida e é isso aí, tem Flamengo. Foi o que eu entendi da mensagem. Então, ele não especificou nada e o Felipe Luiz deixou claro que ele precisa pedir desculpas aos integrantes do elenco. Provavelmente deve ter feito isso nessa reunião que teve a portas fechadas lá no clube, que foi noticiado, mas deixou um outro plus, que era pedir desculpas ao Felipe Luiz também. Então ele não fez isso até então. A princípio, me parece que os laços entre ele e Felipe Luiz ainda está meio estabelecido. Então isso é uma dos requisitos para ele voltar a ser relacionado, a jogar. E óbvio, render o treinamento. Ele foi último no GPS, nos dados do GPS, em tudo. Cara, olha, é difícil tu imaginar que um jogador do calibre dele vai ser o último em tudo. Eu não sei quem normalmente é o último, quem rende menos ali no elenco do Flamengo. Imagina se talvez seja um De La Cruz, por exemplo, que tem problemas físicos, ou outro jogador que apresenta ali uma dificuldade física. Mas o Pedro ser o último em tudo, em finalização, em cabeceio, em tudo que tu puder imaginar, o cara foi o último. Então isso para mim é muito impactante, né? É uma prova e é um dado que você não tem como esconder isso. Isso está ali. E foi revelado pelo Felipe Luiz para poder embasar a opinião dele e o que ele achava sobre a situação. Agora, o único que pode responder a isso é o Pedro. E não responder com palavras, porque talvez ele não seja bom com isso, mas responder com futebol. Porque eu acho que ele precisa entrar em campo, marcar gols e resolver o Flamengo. Mas para isso, começa no treinamento. É, cara, assim, o Pedro é um cara muito bom. Eu torço pela recuperação, cara, eu tô orando pela recuperação dele. Ele é um garoto bom, é um garoto com princípios, como a gente está falando, cristão. Então, assim, eu espero que a humildade, que foi um dos maiores exemplos do Salvador, abrande o coração dele, sabe? E ele entenda o que ele precisa fazer. Eu acho que essa forma como o Felipe Luiz se expressou. Ah, e uma outra questão que falaram. Falaram que o Felipe Luiz foi muito duro, que ele podia expor, mas não fosse tão duro quanto ele fez. Mas eu acho que a dureza como que o Felipe Luiz se expressou, ela tem que ser proporcional ao status de ídolo de um jogador. Porque se ele chega com aquele media training, olha, o jogador não está desempenhando da forma como nós esperamos, tecnicamente ele está abaixo, e etc, etc, etc. Cara, a torcida ia mandar cagar e continuar pressionando ele. Porque o cara é ídolo. Pô, não interessa que ele tá abaixo, interessa isso, aquele, o cara é ídolo, o cara joga, mete o gol, entendeu? Então, se fosse um jogador mediano e o Felipe Luiz falasse isso, ninguém ia ligar. Todo mundo, não, tá certo, o cara tá abaixo. Mas quando o cara é ídolo, ninguém escuta. Ninguém escuta media training. Tem que ser algo muito forte, tem que ser um E motivo muito forte para você conseguir. Então ele teve que ser duro. Ele teve que ser duro, porque se ele não fosse duro, ia voltar para ele a porrada. Entendeu? Então, assim, espero que o Pedro mude, que isso acabe, que ele passe a jogar, se esforce, se dedique no treinamento e que volte em plenos, sim, plenos pulmões, plena força para conseguir aí voltar a ser o nosso 9 boladão, nosso matador. E assim, é o que a gente torce. E caso não, fazer o quê, né, cara? O Flamengo não é menor que ninguém. Se ele não quiser, nós amamos o Pedro como jogador, mas infelizmente o Flamengo é maior e ele tá pedindo para sair. Entendeu? com certeza.
O Flamengo é maior do que tudo e valores de mercado não vai ser fácil também, né? Porque o Pedro é um cara que hoje, mercado nacional, a multa dele está mais de 700 milhões e nenhum time hoje consegue pagar, por exemplo, perto de 25 milhões de euros no Pedro, né? Então, quando pensa numa contratação desse tipo, é claro, tu pensa no Palmeiras, tu pensa no Corinthians, mais ou menos, né? Mas tu pensa é o único na nacional que pode pagar o Palmeiras e o Botafogo hoje. Então, são clubes que dificilmente fariam essa oferta, porque o Flamengo vai fazer jogo duro e etc. Então, o Pedro, ou ele dá a volta por cima, ou ele vai ficar sendo cozinhado no Flamengo até 2027, se eu não me engano, que é o final do contrato dele, para que ele consiga assinar um pré-contrato ou contrato com outro clube. Eu acho que isso é ruim para os dois, para o Pedro, que ele vai perdendo valor de mercado, vai perdendo minutagem, não vai conseguir performar, então isso impacta na carreira do jogador. E ruim para o Flamengo porque desvaloriza um ativo, no final vai perdendo de graça, né? Se bem que o Pedro já se pagou com os títulos que ganhou, mas vai perder esse valor de revenda. Mas mesmo assim, quem perde mais em si é o Pedro e não o Flamengo, porque se ele não dá a volta por cima, claro que o Flamengo tem dinheiro para comprar outro, dois, três, quatro, mas seria tão bom se fosse o Pedro ali hoje, por exemplo, decidindo para a gente contra o Santos, fazendo dois, três gols que a gente precisava para poder ter dado a volta por cima aí e talvez virado o jogo contra o Santos hoje. É isso aí, Adriano. Muito obrigado. Cara, acho que já está mais de 40 minutos aqui de papo, tá bom, né? Já falou bastante. Muito obrigado pela tua participação. Olha, o Adriano não é o único membro do canal, não. Nós temos mais dois outros membros que infelizmente não puderam participar desse vídeo hoje e eles vão estar nos próximos vídeos. Então, você que adora uma treta, você que gosta de resolver as tretas e quer se expressar, faça parte do nosso canal. Entre, aproveita que não tem tanta gente, que os nossos chats e as nossas lives a gente vai poder dar atenção todinha para vocês, a gente pode debater junto contigo. Então, assim, acima de tudo, rubro-negro, raça, amor e paixão, vamos. Isso aqui é Flamengo. Um abraço, É, pessoal. Um abraço, Adriano. um abraço.